Olá, amigos. Eu sou o Lucas, sou tutor de precálculo aqui no PIAP. Esta é a nossa segunda aula bônus para resolução de mais alguns exercícios do exame de proficiência em precálculo de 2019.2. Você pode encontrar este exame em mtm.ufsc.br/graduandos/exames. Você vai encontrar tanto o exame quanto o gabarito. E nesta aula você vai ver então a solução descrita, certo? Explicada de 3 das questões deste exame. Na nossa primeira aula de resolução de exercício, eu fiz as 3 primeiras questões deste mesmo exame e hoje farei as 3 questões seguintes, se não me engano, questões 4, 5 e 6, tá bom? Vamos ver como é que o tempo nos ajuda. Eu suponho que a gente consiga fazer as 3 neste vídeo. O nosso objetivo aqui é apenas resolver o exercício e explicar em linhas gerais os temas que envolvem a resolução destes exercícios, mas não explicar pormenorizadamente estes exercícios. Se você percebe que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo te ajuda a lembrar os assuntos e a mesmo entender as resoluções, ótimo, é para isso que eu estou fazendo esse conteúdo. Mas se você prefere primeiro ver a exposição sobre o tema e depois exercitar, então não precisa assistir esse vídeo, ele é um bônus para aqueles que desejam, ok? Se você tem encontrado já alguma dificuldade nos conteúdos regulares que nós temos passado via aulas síncronas, plantões de dúvida e pelos vídeos de segunda-feira, pelos vídeos regulares de segunda-feira. Então continue assistindo o material regular e fazendo os exercícios. Não se ocupe neste momento de assistir ao conteúdo bônus, tá bom? Mas se você acha que pode se beneficiar disso, fique à vontade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai então resolver mais algumas questões daquela prova. Você deve se lembrar que aliás, você não deve se lembrar nada, vou refazer essa frase. Eu sugiro que você abra aí junto com enquanto assiste o vídeo, enquanto assiste ao vídeo, abra o PDF com a avaliação, tá? Eu não vou conseguir colocar o enunciado completo aqui, mas aí você vai acompanhando o enunciado e os detalhes aí da questão, enquanto eu apenas leio isso para você e apresento a solução, tá bom? Vamos então à questão número 4. Lembrando, estou no exame 2019.2, que você pode encontrar no site do Departamento de Matemática, como eu falei no começo deste vídeo. A questão número 4 diz: sejam A e B números reais e considere o polinômio px igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx. Ao dividir px por x menos 2, o resto é 2. E ao dividir px por x menos 1, o resto é 4. Então, o valor de A é... Perceba então que esta é uma questão, o assunto desta questão é divisão de polinômios. Eu fiz um vídeo introdutório sobre este tema já, é a nossa aula 3B, aqui no YouTube. Eu falo brevemente sobre isso na aula 3B. Mas se você tem alguma dificuldade sobre divisão de polinômios, eu sugiro que você não comece a estudar esse assunto por esta questão, ok? Esta é uma questão de nível médio ou avançado aqui neste assunto. Nesta mesma questão, pelo enunciado ali, eu já percebi que eu vou ter que resolver também sistemas de equação. Sistemas de equação. Então, eu percebi ali pela leitura do enunciado que estes 2 temas vão acontecer nesta questão. Você precisa dominar estes 2 temas antes de resolver esta questão, tá bom? De novo, se você tem alguma dúvida sobre esses temas, talvez seja uma boa ideia dar uma pausa no vídeo, dar uma checada no que esses temas são antes da resolução da questão, ou tome nota para que a gente possa resolver isso nos plantões de dúvida e nas aulas síncronas, tá? Eu estou dando uma olhada aqui no enunciado e estou imaginando que estratégia eu vou usar para resolver. Permitam-me brevemente escrever aqui as informações importantes. Px é o polinômio dado aqui no enunciado, é igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx. Tá, nós queremos descobrir o valor de A. O enunciado nem pediu o valor de B, mas pelo que me parece a gente vai conseguir encontrar A e B, se nós de fato decairmos aqui num sistema de equações. Mas a gente pode encontrar apenas A porque é o que o enunciado pediu. Ele disse ainda que foi feita uma divisão pelo polinômio x menos 2, que gerou o resto igual a 2.
e que foi feita a divisão pelo polinômio x menos 1, que gerou o resto igual a 4. Resto igual a 4. Beleza. Eu chamei de polinômio essa expressão x menos 2. Para alguns, se você quiser ser mais rigoroso na nomenclatura, isso seria apenas um binômio, tá? Porque só tem dois termos, né? Não chegaria a ser um polinômio. E aqui em cima, o p de x seria um trinômio. Mas, de uma maneira geral, vamos nos referir a tudo isso como polinômio, não tem muito problema alterar ligeiramente a nomenclatura para esse fim, ok? Vamos pensar em termos de estratégia de resolução primeiro. O que me parece que dá para fazer para resolver essa questão? Bom, eu tenho um polinômio px que foi dividido pelo polinômio x menos 2 e encontrei um resto. Só que, se você olhar para o polinômio px, nós não sabemos muita coisa sobre ele. Nós sabemos apenas o coeficiente do termo x ao cubo. O coeficiente do termo x ao cubo é 1, certo? É 1x ao cubo. Nós não sabemos o coeficiente de x ao quadrado, não sabemos o coeficiente de x. O coeficiente de x ao quadrado é a, o coeficiente de x é b, mas nós não sabemos quanto eles valem. Mas tudo bem, eu acho que dá para a gente jogar no método da chave, na divisão de polinômios, encontrar o resto em função de a e b, ou seja, vamos encontrar o resto e não vai ser 2, vai ser alguma coisa, a mais b, alguma coisa assim. E a gente vai pegar isso que a gente encontrar como resto a partir do cálculo e igualar a 2, porque o enunciado nos disse que o resto tem que valer 2. Depois vamos repetir este processo para esta outra linha e igualar a 4. E por isso que eu acho que a gente vai cair num sistema de equações. Isso vai ficar mais claro na resolução. Vamos lá, então? Eu vou começar, vou apagar isso aqui, depois eu vou consultando o enunciado novamente, só para poder abrir espaço. E a gente vai começar dividindo esse polinômio por x menos 2, que é o primeiro termo ali. Permitam-me tomar um pouquinho de tempo só para deixar a chave bem organizada. Você deve se lembrar do método da chave, né? Caso não se lembre, assista ao vídeo que eu mencionei mais cedo ali, que é o vídeo do conteúdo de operações com polinômios, certo? Vídeo aula 3B. O método da chave é mais ou menos intuitivo, né? Para aqueles que assistiram ao vídeo e para aqueles que se lembram mesmo da divisão tradicional ali, fora mesmo do assunto de polinômios. Então, nós temos esta chave. O dividendo está aqui, é o polinômio que está escrito em vermelho. O divisor, eu vou escrever agora, x menos 2, nosso primeiro divisor. Sabemos que o resto tem que estar 2. Vamos guardar essa informação na mente. O que nós devemos fazer? Nós devemos procurar um valor para pôr aqui, que multiplicado por isto, dê isto aqui. Vamos pensar apenas no x mais 3 por enquanto. Quanto vezes x dá x ao cubo? Perdão, vamos pensar apenas no x ao cubo por enquanto. Quanto vezes x dá x ao cubo? X ao quadrado, certo? X elevado ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Eu sugiro que você abra uma região de rascunho aí no seu caderno, para sempre ter cuidado nas operações, tá? Então vamos tomar bastante cuidado aqui. E colocar aqui apenas a resposta depois do rascunho feito. X ao quadrado vezes todo esse polinômio que está no divisor. X ao quadrado vezes x menos 2. É isso que eu estou fazendo. Bom, eu vou fazer uma distributiva, vai dar x ao cubo. E aqui, menos 2x ao quadrado, certo? Pelo método da chave, você se lembra que uma das maneiras de desenvolver esse método é trazer para o lado de cá com sinais invertidos. Então, deu x ao cubo positivo, eu trago como menos x ao cubo. Deu menos 2x ao quadrado, eu trago como mais 2x ao quadrado. Vou apagar isso aqui do meu rascunho para deixar ele disponível para as próximas contas, conforme o exercício for progredindo. E vou fazer minha barrinha de separação aqui. Opa, perdão. Minha barrinha de separação aqui da chave, certo? Deixa eu organizar isso de novo. Angular minha régua. Podia ter um jeito mais fácil dessa régua ser angulada, né? Mas tá bom. Então eu vou trazer ela para cá. Passar minha barrinha de divisão aqui, de adição. Perdão. Feito isso, fecho a régua, vou arrastar um pouquinho isso para baixo.
Tá, o que a gente faz então? A gente vai agora somar, né, essas duas linhas. X ao cubo somado com menos x ao cubo vai anular, vai dar zero. Ax ao quadrado somado com 2x ao quadrado, vamos no rascunho ver como é que fica? Ax ao quadrado somado com 2x ao quadrado. São termos com o mesmo grau, né? Grau 2, então eu posso somar. É o mesmo que colocar o a e o 2 entre parênteses e o x ao quadrado de fora. Tem evidência, certo? Esse é o resultado da soma. Trago para cá, então. Esse aqui zerou. Ax ao quadrado mais 2x ao quadrado ficou a mais 2x ao quadrado. Este bx não tem com quem somar, não tem ninguém de grau 1 ali, então eu só vou descer ele da forma como ele está. Apagar o rascunho novamente. Deixar ele vazio aqui. Fazermos mais daqui a pouco. Próxima fase, repito esta mesma ideia. Agora eu preciso pensar em algum valor para pôr aqui, que multiplicado por x mais 2 gere este outro polinômio. Vou considerar apenas esta parte. Quanto vezes x vai dar a mais 2x ao quadrado? Bom, não é muito complicado, é só você imaginar que você vai somar a mais 2 vezes x. Porque esse x, quando multiplicar por esse, vai dar x ao quadrado. E o a mais 2 já vai estar acompanhando, certo? Então, mais uma vez, abra o rascunho. Permita-me fazê-lo deste lado aqui. Então, vamos abrir o rascunho e calcular este termo vezes x menos 2. Veja, a mais 2, x, vezes x menos 2. Bom, tem algumas formas de fazer isso, algumas rápidas, algumas lentas. Eu vou fazer um pouquinho devagar, mas eu acho que isso vai ficar mais claro, tá? Permita-me pensar se é melhor dessa maneira. Acho que sim. Ó, então eu vou distribuir isso aqui e aqui. Então eu vou ter ax mais 2x, tudo num parênteses grande, vezes x menos 2. E agora eu vou fazer a distributiva de novo. Ax vezes x é ax ao quadrado. Ax vezes menos 2 é menos 2ax. 2x vezes x é mais 2x ao quadrado. E 2x vezes menos 2 é menos 4x. Correto? Parece que sim. Vamos juntar os termos semelhantes. Ax ao quadrado com mais 2x ao quadrado fica a mais 2x ao quadrado. Menos 2ax com menos 4ax vai dar mais, veja, menos 2a menos 4 com x em evidência, certo? Treine essa distribuição caso você não ache isso óbvio, tá bom? Então eu fiz isso multiplicado por isso e vou trazer para cá. Lembre-se que eu trago o resultado com o sinal contrário. Então este primeiro termo aqui vai vir menos a mais 2x ao quadrado. E este outro termo, ó, este sinal vai inverter. Tá? Quando este sinal inverter, olha o que vai acontecer. Ele pode se distribuir aqui e ficar mais, né? 2a mais 4x, tá bom? Então, se eu colocar assim, eu já estou considerando que eu troquei o sinal anterior, beleza? 2a mais 4x. Então, mais 2a mais 4, que multiplica x. Vou mais uma vez passar a barrinha verde aqui para fazer a adição. Não há segredos, muitos segredos nessa parte, né? Vou pegar essas duas linhas e somar. Uma vez que isso está feito, este termo vai se anular com esse. E é assim que a gente vai caminhar mesmo, sempre anulando algum termo na medida do possível. E dx vai somar com este outro. Abra o rascunho para fazer essa conta. Pode fazer direto, obviamente, se você tiver total controle sobre esse processo. Né? Na dúvida, faça no rascunho. Então, eu tenho bx, veja, mais 2a mais 4x. Vou distribuir o x aqui, certo? Então, eu vou ter bx
mais 2ax mais 4x. Todos os termos têm x, eu posso colocar o x em evidência e vai ficar b 2a 4x. Tá? Se você quiser ir direto para o final, a partir desta primeira linha, não tem problema também. Então, o que veio aqui para baixo somado foi b mais 2a mais 4x. Ok? Esse é o resultado da soma. Prosseguindo, então, vou apagar o rascunho. Prosseguindo, então, tenho que imaginar novamente um termo para pôr aqui, que multiplicado por x menos 2 geraria esse valor. Só preciso pensar nesse x em relação a esta parcela. Para que esse x seja acompanhado por todo este coeficiente, eu só preciso multiplicar por este coeficiente. Então, b mais 2a mais 4. Tudo isso é multiplicar o x e chegar aqui, certo? Mas você vai, só por precaução, abrir o rascunho e calcular tudo isto vezes tudo isto aqui. Então, nós teremos b mais 2a mais 4 vezes x menos 2. Passar a distribuição. b mais 2a mais 4 vezes x, todo mundo no parênteses, vezes x. Vou escrever direto. E depois todo mundo no parênteses vezes menos 2. Se você quiser fazer termo a termo, vai dar certo, porque no final você vai somar os termos semelhantes, tá bom? Acabei de demonstrar isso na linha anterior ali. Mas isso aqui também funciona. Na dúvida, faça do jeito que você se sentir mais seguro. Permita-me fazer de uma maneira um pouco mais lenta, só para deixar isso claro para todos. B vezes x, vou colocar apenas o bx aqui. Depois, b vezes menos 2, menos 2b. 2a vezes x, mais 2ax. 2a vezes menos 2, menos 4a. 4 vezes x dá 4x. Vou ter que arrastar isso aqui para o lado, porque ficou muito apertado. Vou apagar isso. Aí desapareceu aqui. Vamos continuar. 2a vezes menos 2. Perdão, eu estou perdido. 2a vezes x dá 2ax. Tá? Já tinha feito isso. 4 vezes x dá 4x e 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. 2a vezes menos 2 dá menos 4a, tá certo. Ok, eu posso juntar os termos semelhantes. Veja, todo mundo que tem x é o bx, o 2ax e o 4x. Todos estes termos podem se unir desta forma. B mais 2a mais 4 com x aqui de fora. Todos os que sobraram, permita-me circulá-los de outra cor. Este e este, só organizo eles aqui juntos do lado. Então, vou começar por A, depois B, depois o 8, mas não está muito evidente que tem que ser nessa ordem, não. Menos 4A, menos 2B, mais 8. Okay? Era mais 8 ou menos 8? Risquei por cima aqui, permita-me verificar. 4 vezes menos 2 era menos 8. Não é isso? Esta expressão toda, que a gente verificou aqui no rascunho, vem para cá com o sinal invertido. Então, todo este primeiro termo aqui, ó, todo esse pessoal aqui, vai ficar com menos antes. E todos esses outros vão inverter o sinal. Vai ficar todo mundo positivo. Tá certo? Vamos para cá, então. Menos B mais 2A mais 4, que multiplica x. E agora aquele pessoal vem mais 4A mais 2B mais 8. Vou apagar aqui meu rascunho, só para não ficar muito bagunçado. Vou passar a minha barrinha da chave aqui para fazer a adição. Fecho a régua. Vamos lembrar que temos que somar esses valores. Todo este termo somado com este igual, só que negativo, vai anular e vai sobrar o que
está vendo aqui. Sobrou, então, 4A mais 2B mais 8. É possível continuar a divisão? Não, porque você deve se lembrar que na divisão de polinômios, o dividendo, ou seja, o que está do lado de cá, no meu desenho está sempre em vermelho, o dividendo tem que ter grau maior do que o divisor, que é o x menos 2. O que quer dizer grau maior? Quer dizer que tem uma potência de x maior do que aqui. Aqui qual é a potência máxima de x? É 1, né? X elevado a 1. Embora 1 não esteja escrito aqui, nós sabemos que ele está presente. Mas aqui o x já desapareceu. Isso quer dizer que não tem x, ou seja, que o grau do x seria 0 aqui. Tá? Então não temos como continuar essa divisão. A gente chama isso aqui de resto. É o que sobra da divisão do polinômio e a gente não consegue continuar. O enunciado já nos informou que o resto vale, permita-me ler o enunciado novamente aqui, x menos 2, o resto é 2. Então o enunciado já nos disse que todo este resto aqui somado, juntinho, vai ter que valer 2. Tá? Vamos guardar essa informação para usar daqui a pouco. Essa questão vai ser um pouquinho longa, mas não é exatamente muito difícil. Então, vamos marcar isso aqui ó, como primeira etapa da solução, certo? Encontramos isso e nós sabemos que esse resto vai ser útil daqui a pouco, porque esse resto, segundo o enunciado, vale 2. Tá? Vou tomar nota disso aqui. Isso aqui é o resto. E pelo enunciado, ele vale 2. Okay? Daqui a pouco a gente continua. A gente coloca isso em pausa por um momento. Vamos repetir esse processo, exatamente este mesmo processo, para o outro termo, para o outro divisor que o enunciado nos apresentou. Então, vamos tudo novamente agora com outro termo, ok? Então, agora não é em relação ao divisor x menos 2, é o outro divisor. Qual que era o valor dele? X menos 1, se eu não estou enganado, né? X ao cubo mais ax ao quadrado mais bx dividido por x menos 1. Então, o polinômio continua aqui, x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx, esse é o nosso dividendo, ele vai ser dividido por x menos 1. Dividido por x menos 1. Será que eu consigo fazer isso aqui organizado sem a régua? Muita atenção. Torçam por mim. Meu Deus. É o suficientemente bom. Vou deixar assim. Eu vou usar a régua só para fazer essa linha. Então, construir a chave da divisão. Vamos lá? Eu preciso imaginar agora um valor que multiplicado por x é x ao cubo. Você já entendeu? Me permite um pouquinho mais rápido nessa solução? Vou fazer isso aqui um pouco mais direto, ok? Mas é a mesma lógica do que nós fizemos antes. Eu vou usar então aqui x ao quadrado. Vou abrir o rascunho, é sempre útil, só para garantir que a gente não está fazendo bobagem. E vou fazer x ao quadrado vezes x menos 1. Distribuindo aqui, eu já sei que vai dar x ao cubo menos x ao quadrado. E eu vou trazer para cá com o sinal invertido. Então, eu vou trazer menos x ao cubo mais x ao quadrado. Vou passar minha barrinha de divisão. Aliás, para marcar a adição, né? Não a divisão. Fecho a régua e vou fazer a soma destes dois termos. Quando eu somar x ao cubo com menos x ao cubo vai anular. Estes dois somados, leva para o rascunho para ver como é que fica. Já sabe de cabeça quanto que vai dar? Vai dar mais 1, né? Mas vamos fazer aqui no rascunho para ficar claro para todos. Ax ao quadrado mais x ao quadrado. Ax ao quadrado mais x ao quadrado. É a mais 1x ao quadrado. Por quê? Porque o coeficiente deste termo é como se fosse 1. Então, na soma de monômios, né, do mesmo grau, né, ambos são x ao quadrado, eu coloco o x ao quadrado em evidência e somo os coeficientes. Então, fica x ao quadrado, a mais 1, perdão, vezes x ao quadrado. Isso vem para cá, a mais 1 vezes x ao quadrado. O dx não tem com quem somar, porque só tem ele de grau 1, então
Então, só repito. Só desço ele. Sigo, imaginando então que valor multiplicado por x vai gerar isso aqui, e já fica evidente que será a mais 1 x. Quando esse x multiplicar, vai gerar o x ao quadrado. Leva para o rascunho e faz a verificação. Vou fazer da maneira lenta, né? Mas você pode, se você já dominou, fazer de uma maneira rápida. Essa distribuição vai ser a primeira etapa, então, que vai gerar ax mais x vezes x menos 1. E agora eu faço esta distribuição aqui, que vai dar ax ao quadrado menos ax, e esta distribuição aqui, que vai dar mais x ao quadrado menos x. Juntando termos semelhantes, ax ao quadrado vai juntar com o outro x ao quadrado aqui, de coeficiente 1. Então, eu tenho a mais 1 x ao quadrado, mais. Vamos ver o que acontece com esses outros dois. Menos ax com menos x. Os dois estão negativos, hein? Fica atento. É isso. Eu pus esse mais aqui fora, o sinal negativo vai ficar dentro do parênteses. Vai ficar menos a menos x. Perdão, menos a menos 1. Porque, obviamente, quando esse x multiplicado, leva de volta para essa posição. Então, eu coloquei em evidência o coeficiente deste termo aqui é 1, né? Então, ele aparece como 1 aqui, negativo. Esta é a simplificação da expressão. Lembre-se que, para trazer para cá, você tem que inverter o sinal. Então, toda essa galera vai vir com um negativo do lado. Menos a mais 1 x ao quadrado. E esse pessoal aqui vai trocar este sinal. Então, vai ficar um menos. E quando distribuir aqui dentro, vai gerar todo mundo positivo. Olha só. Então, ao inverter este sinal aqui por um negativo, eu inverti esses de dentro e aqui aparece mais. Isso faz sentido para você? Então, a mais 1x. Mais a mais 1x. Vou apagar o rascunho por uma questão organizacional. Vou passar a reguinha aqui para evidenciar o fim desta etapa e fazer a adição. Ao fazer a mais 1x ao quadrado mais menos a mais 1x ao quadrado, a gente tem o anulamento deste termo. Bx soma-se com esses termos. Você pode colocar direto a resposta aqui. Caso você não saiba como fazer de maneira direta, escreve no rascunho. O que vai acontecer aqui? Você vai distribuir esse x, né? Vamos repetir o bx por enquanto. X mais x. E agora você percebe que é só pôr o x em evidência e juntar todos os outros termos. Concorda? Aqui o coeficiente é 1, né? É como se o b simplesmente entrasse aqui nesse parênteses, né? Nós temos, então, b mais a mais 1x. B. Estou escrevendo sempre de vermelho isso, para lembrar que vai ser o próximo dividendo. b mais a mais 1x. Feita essa soma, então. Na sequência, vou apagar isso aqui primeiro. Na sequência, eu tenho que multiplicar por x para chegar em b mais a mais 1. Então, é óbvio que vai ser b mais a mais 1, ou seja, o que estava aqui, né? Vou multiplicar por x e vai ficar nesse mesmo grau. Então, venha para o rascunho deixar isso claro. b mais a mais 1 vezes x menos 1. Ao distribuir, você pode fazer direto ou termo a termo, tá? Vou fazer termo a termo porque eu já comecei a fazer assim, mas dá para fazer direto também. Termo a termo, então, é com o b, com o a e com o u. Tá? Vamos escrever tudo isso primeiro. bx mais ax mais 1x, ou x. E agora, o 1 vem menos 1 com b, menos 1 com a e menos 1 com mais 1. Ficou menos b menos a menos 1. Juntando os termos semelhantes aqui, eu teria, vou organizar a partir do a mais b
mais um x, né? Juntando todo esse pessoal que é semelhante. Mas todo mundo aqui, ó, que é termo independente. Lembre-se que eles têm sinais negativos, então no parênteses eu não posso desaparecer com isso. Menos A, menos B, menos 1. Óbvio que eu posso não pôr em parênteses, deixar tudo como estava antes. Eu só estou fazendo assim porque eu acho que vai ser vantajoso para a nossa organização do passo seguinte. Como é que eu levo para o outro lado? Invertendo. Então, se esse aqui dá tudo positivo aqui por fora, vai aparecer um menos. Vai ficar menos A mais B mais 1 x, né? Eu pus o menos ali fora. E esse aqui, ó, vai inverter este mais por um menos. E quando este menos aparece, já fizemos isso algumas vezes hoje, quando este menos aparece, ele se distribui e muda o sinal de todo mundo lá dentro. E aqui fora fica mais. E aí nós temos A positivo, B positivo e 1 positivo. Então, mais A mais B mais 1. Inverti os sinais e levei para o outro lado. Vou apagar o rascunho. Acho que a gente não vai precisar dele por hora. Talvez a gente precise, eu faço novamente se for necessário. E vou somar esses termos. Mais. B mais A mais 1x positivo com menos do termo negativo vai anular. Você pode perceber que está em ordem diferente, né? Aqui está mais B, aqui está B mais A. Mas você sabe que isso não altera o resultado, né? Se você trocar a ordem numa sominha. Então eu posso anular esses termos. E sobrou, né? Desceu aqui, então, A mais B mais 1. Esse foi o resto. Não dá para seguir. Por que não? Porque agora não tem x mais aqui. Aqui tem. Nunca vou conseguir fazer o x continuar, né? O grau do dividendo está menor do que o grau do divisor. Então não dá para continuar. A gente já sabe que isso é uma boa notícia, porque o enunciado nos disse que isso aqui, esse resto, o enunciado disse que ele tinha que valer quanto mesmo? Deixa eu abrir aqui para ler. O enunciado disse que ao dividir por x menos 1, o resto era 4. Então esse resto vale 4. Vou tirar um pouco do zoom para você ver, então, junto comigo aqui. Ó, fizemos as duas divisões que o enunciado sugere. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas não é exatamente difícil. Você tem que ficar muito atento ali ao seu rascunho para não confundir os termos. Geralmente, pessoal, o que interessa nessa divisão, geralmente, né, nas questões mais simples, o que interessa é isso aqui, ó. Geralmente a pergunta é essa parte que eu estou marcando de amarelo. A gente chama essas partes de quociente. Lembra disso? Geralmente a resposta é o quociente, mas nesse caso não era uma divisão inteira, era uma divisão que sobrava resto, e esse resto passou a ser importante. Então o que está marcado de vermelho aqui é o resto, e ele que é o nosso foco neste exercício. Nós temos então duas equações a partir dos restos. Vamos construir essas duas equações, vamos para a etapa de finalização desta questão. Acabou aqui a parte de divisão de polinômios, passaremos então a uma etapa de resolução de sistemas de equação. Por quê? Porque eu vou escrever cada um desses restos como num sistema de equações. Este primeiro vai ficar 4. Vou subir um pouquinho o zoom. Vou deixar os dois na tela aqui para eu poder ler. Vamos lá. Eu vou juntar então essas duas informações aqui embaixo. Então vamos lá. 4A mais 2B mais 8. 4A mais 2B mais 8 é igual a 2, porque é o resto da primeira divisão, tinha que ser igual a 2. E este outro, A mais B mais 1, A mais B mais 1 é igual a 4. Isso forma um sistema que a gente vai resolver. Antes de resolver o sistema, permita-me sugerir a você que dê uma simplificada um pouco nessas expressões. Então, eu não vou montar o sistema direto, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar só essa primeira linha e vou tentar trabalhar um pouco essa expressão. Veja, eu tenho
4A mais 2B. E eu posso passar o 8 para o outro lado subtraindo. E eu vou ter, então, 4A mais 2B igual a menos 6. Eu também posso ainda dividir toda esta equação por 2, porque todo mundo aqui é par. Então, dividindo todo mundo por 2, eu teria 2A mais 1B igual a menos 3. Aí, não consegui escrever isso. Mas 1B igual a menos 3. Certo? E esta equação aqui, nesta maneira como você está vendo, fica um pouquinho mais simples para a gente resolver no sistema depois. Vamos tentar manipular da mesma forma a outra equação ali, A mais B mais 1 igual a 4. Então, ela vai vir como A mais B mais 1 é igual a 4. E eu vou trabalhar com ela para que fique apenas A mais B é igual a 4 menos 1. Né? O 1 vem subtraindo. A mais B passa a ser 3 positivo. Acho que essa maneira está simples o suficiente. Isto aqui é a nossa equação. Então, agora sim eu vou juntar essas duas equações como um sistema. Tá? E eu terei este sistema. 2A mais B igual a menos 3. E A mais B igual a 3 positivo. E isto é um sistema de equações do primeiro grau, certo? Não tem potências quadráticas aqui. E ele é um sistema possível, determinado, um sistema que eu consigo resolver. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho duas incógnitas, o A e o B, duas coisas desconhecidas. E eu tenho duas equações. Lembra disso? Se eu tenho duas variáveis e tenho duas equações, quer dizer que dá para achar a resposta de A e de B. Se eu tivesse 3 letras para descobrir só duas equações, eu não ia conseguir achar as 3 letras, certo? Mas assim eu vou conseguir. O enunciado não nos pediu para achar o valor de B, mas dá para achar B aqui também. Mas só porque ele não pediu, eu vou encontrar apenas A. O que eu vou fazer? Você viu que eu escrevi aqui em verde uma subtração e uma barrinha? Eu vou usar o método de subtrair essas equações uma da outra para desaparecer termos dela. Se você não lembra como fazer essas coisas, eu devo te lembrar que na resolução de sistema de equações, nós temos mais ou menos 3 métodos principais de resolução. Tá? O método da substituição é o mais clássico, nesse caso eu acho ele longo, desnecessariamente longo para esta questão. O método da adição segue e você pode subtrair também, que na verdade é como se fosse fazer uma adição com sinal invertido, né? Para efeitos algébricos isso é quase que indistinto. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar 2A e subtrair de A. Quanto é 2A menos A? É apenas A. B menos B. Eu vou anular, né? Fica 0. Igual. Menos 3 menos 3 de novo. Devo 3 e devo outros 3. Então, eu devo 6. Isso que você está vendo aí é a resposta final. A igual a menos 6. Vamos conferir o gabarito? Questão 4, menos 6, isso mesmo, esse é o valor de A. Eu poderia substituir A em uma dessas equações para encontrar B. Vamos fazer isso rapidinho? Eu não sei se não pediu, mas a gente pode fazer para efeito de treino. Vou pegar a equação de baixo, você pode pegar qualquer uma dessas duas equações. E vou pegar esse valor e substituir aqui dentro da equação. Então, eu vou escrever menos 6 mais B é igual a 3. B será 3 mais 6, né? Passando para o outro lado, somando. B vai dar 9. Então, se o enunciado tivesse pedido, o B igual a 9 está aqui. O enunciado pediu apenas o A, nós já o encontramos. Fim do exercício. Bom, dá uma olhada aqui na questão inteira resolvida. Essa aqui de cima. Essa aqui, né? E aí, bonito, né? Parece até que é difícil quando a gente vê tudo isso assim. Mas não é tanto, concorda? Você precisa de cuidado, de atenção, mas não é tão complicado. Se você acha complicado, é porque você precisa retomar os assuntos anteriores. Então, estuda primeiro divisão de polinômios e faz exercícios mais simples, com polinômios mais simples, ok? Depois, estuda a resolução de sistemas, faça sistemas simples. E, eventualmente, isso tudo pode se combinar para a resolução da questão número 4, ok? Vou agora, então, para mais uma questão. Vamos fazer a questão 5. Acho que dá tempo, né? O vídeo já está comprido aqui.
mas acho que a gente consegue. Deixa eu afastar isso para o lado. Vou dar um pouco mais de zoom. Vou fazer um pouquinho mais depressa a próxima questão. Estamos então agora na questão número 5. Permita-me ler o enunciado, abra aí na prova para você acompanhar comigo também. O enunciado diz: considere a função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 5 menos o módulo de x menos 3. E aí ele diz: se a mais b, o intervalo a mais b, é o intervalo que representa o domínio de f. Cadê? Perdi. Achei. Então a mais b é igual. Não é uma questão difícil não, parece uma questão tranquila. Você vai ter que entender o que é o domínio de uma função e vai ter que entender como que trabalha para determinar o domínio. Ao determinar o domínio, você vai decair aqui na resolução de uma equação ou de uma inequação modular. Tá? Então, vamos discutir em termos de assuntos aqui. Quais são os assuntos que você tem que saber para resolver essa questão? Domínio de uma função. Você precisa estudar esse assunto para saber resolver essa questão. Você tem que saber o que é condição de existência de uma função. Condição de existência de uma função. E você tem que saber resolver equações e inequações modulares, ou trabalhar com módulos. Tá? Eu percebi isso, né, olhando ali para a questão. O tipo de questão é desses assuntos aqui. Fica óbvio que tem que saber domínio, porque o enunciado fala isso, mas não fica óbvio pelo texto que você tem que saber condição de existência. Por que eu sei? Dica simples. Quando você trabalha com uma função, sempre que ela tem uma letra no denominador, se tem um x no denominador, de alguma expressão fracionária, você tem que se preocupar com a condição de existência. E se ela tem uma raiz de índice par, você também tem que se preocupar com a condição de existência. Então, essas são duas condições, duas situações em que eu já ativo aqui na minha mente. Ó, apareceu um denominador com letra, um x ali no denominador, já tenho que pensar em condição de existência, mesmo que o enunciado não peça para você fazer isso. E se aparece uma raiz quadrada, uma raiz quarta com letra dentro da raiz, né? Uma raiz de índice par e tem alguma incógnita dentro da raiz, eu já tenho que me preocupar com a condição de existência também, ok? Isso tem a ver com a função, como eu vou deixar claro daqui a pouco. E você viu que tem dentro da raiz um termo assim, ó, módulo de x menos alguma coisa. Acho que era menos 3. Deixa eu ver aqui de novo. Essas barrinhas verticais aqui a gente chama de módulo, né? Então, ao olhar para isso, eu sei que eu tenho que trabalhar com módulos também. Tem que lembrar como é que trabalha com módulos. Então, dá uma estudada nesses assuntos antes, se você não faz a menor ideia do que eles sejam, antes de ver a resolução dessa questão. Ou toma nota para que na aula síncrona e nos pontões de dúvida você venha trazer essas perguntas para mim, para eu te ajudar. Tá? Mas eu vou falar brevemente sobre esses conceitos aqui. Primeiro, vou escrever a função que o enunciado deu. Ela é f de x igual a fração raiz de 5 menos, deixa eu lembrar aqui tudo. F de x. Opa, cancelei sem querer aqui a borracha. Então ela vai ser f de x igual, vou usar a minha régua para fazer essa barrinha de fração. Vou aproveitar a régua para fazer a raiz também. Tá, embaixo tem uma raiz. Em cima é só o número 1. Embaixo tem o 5 menos módulo de x menos 3. 5 menos módulo de x menos 3. Só isso, né? Eu já vi então que nós temos aqueles 3 assuntos, certo? E você pensa na pergunta. A pergunta relaciona com o intervalo. Ele quer que você determine o domínio. Veja, se A e B é o intervalo que representa o domínio, então quanto vale A mais B? Eu tenho que achar o domínio. A pergunta óbvia da questão é: qual é o domínio dessa função? Primeiro, o que é domínio? Conceitualmente falando, domínio são os valores
que x pode assumir na função. São os valores que a incógnita pode assumir. Ou seja, são valores que, se você usar dentro dessa conta, se você substituir x por algum desses valores, a conta vai fazer sentido. A conta vai dar uma resposta que existe no conjunto, no universo dos números reais, tá? Você fala, pô, como assim? Não posso colocar qualquer valor para x e a conta vai dar certo? Não sempre. Às vezes, quando você tem uma função muito simples, suponha, por exemplo, esta função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Nesta função, você já sabe que não faz sentido que x seja zero, porque você aprendeu lá no ensino fundamental que nunca a gente consegue dividir um número por zero. 1 dividido por zero, a gente não sabe quanto é, não é uma conta que a gente faz no universo dos números reais e particularmente no universo de pré-cálculo, certo? A parte de cálculo diferencial integral, você vai aprender um jeito de resolver isso meio que sem resolver. Depois isso vai fazer sentido. Mas, por enquanto, a gente está entendendo que 1 sobre x, o x nunca pode ser zero. Então, é um valor que não se encaixa nessa função. Isso quer dizer que x poderia ser qualquer número, menos zero, na função que eu escrevi aqui em preto. Então, quando você pensa em domínio de funções, você tem que pensar que valores x pode assumir. Ou melhor, que valores x não pode assumir. Porque daí, se você souber o que não pode assumir, é todos os valores reais, menos aquele que o x não pode assumir. Suponha outro exemplo. Suponha que eu tenha uma função bem simplesinha também, f de x igual a raiz de número x, raiz quadrada de x. Você deve se lembrar lá do ensino fundamental que a gente não consegue, no universo dos números reais, calcular raízes quadradas de números negativos. Lembra que não dá para fazer essa conta? Então, se você lembrar desse assunto, você vai saber que x pode ser qualquer número que não seja negativo, porque senão a função não vai ter como ser calculada, tá? Porque a raiz tem índice par. Então, com essas duas regrinhas em mente, você estabelece os limites para uma função. Quando a função não tem raiz quadrada, raiz de índice par, de um modo geral, e quando a função não tem um x no denominador, você não precisa preocupar muito com essas duas condições, com essas condições que eu acabei de apresentar. Mas neste caso deste exercício, veja, da questão 5, nós temos as duas coisas. Nós temos uma raiz quadrada e nós temos x no denominador da expressão. Isso significa que para determinar o domínio, eu tenho que, para saber tudo que x pode ser, eu tenho que saber o que x não pode ser primeiro. A gente chama isso de condição de existência. Então eu já sei que tenho duas regras importantes que você tem que memorizar aqui. A primeira delas é que o denominador deve ser não nulo. Ou na linguagem matemática, o denominador deve ser diferente de zero. Essa é a primeira regra. Como é que eu sei que isso se aplica nesta questão? Porque tem uma fração com letra no denominador, tá? Na parte de baixo da fração. Então eu tenho que lembrar, o denominador não pode ser nulo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todo o denominador, tudo que está no denominador, que é isso aqui tudo, ó, 5 menos módulo de x menos 3, dentro da raiz. Você vai pegar todo esse denominador e vai escrever que ele tem que ser diferente de zero. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Isso estabelece uma equação, ou melhor, não é uma equação porque esse símbolo não é um símbolo de igual, né? É um símbolo de diferente. Mas na prática você vai resolver como se fosse uma equação e você vai isolar o x nessa equação, entre aspas. Tá? Vai encontrar quanto que vale x. Mas na verdade o que você está encontrando é quanto x não pode ser. Porque você está estabelecendo que o denominador não pode ser nulo. Tá? Primeira regra é essa. Você vai calcular a gente vai calcular daqui a pouco isso. Vamos falar da segunda regra antes de calcular. A segunda regra que a gente tem que lembrar é que o radicando deve ser não negativo. Tem que ser um número não negativo. Primeiro, o que é radicando? Radicando é tudo que está dentro da raiz. Então, é tudo que está aqui, ó. Permita-me marcar toda essa parte dentro da raiz. Isso é o radicando. Por que eu sei que eu tenho que me importar com isso nesta questão? Porque eu tenho uma raiz de índice par. Lembra que índice é o tipo da raiz, né? Raiz quadrada, índice 2. Raiz cúbica, índice 3.
Raiz quarta, índice 4, certo? É o número que apareceria aqui, ó. No caso da raiz quadrada, você não é obrigado a escrever esse número, então você já sabe que aqui é uma raiz quadrada, mesmo que o número não apareça. Sempre que eu tenho uma raiz de índice par, eu tenho que me lembrar dessa condição 2, que o radicando não pode ser negativo. Ou seja, o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Isso significa que você vai escrever tudo o que está dentro da raiz. Lembre-se, só o que está dentro, não precisa escrever a raiz. Você tem que escrever que ele não pode ser negativo. Na linguagem matemática, uma coisa não negativa pode ser escrita como maior ou igual a zero. Ok? Se for maior ou igual a zero, quer dizer que não é negativo. Tá? Decore a frase da maneira como eu escrevi. Não decore radicando positivo. Por quê? Porque senão você vai esquecer que zero poderia entrar aqui. O radicando, ele tem que ser não negativo. Aí você fala, pô, mas zero não é positivo? Aí entra num debate complicado da matemática. Tem gente que vai falar que o zero não pode ser classificado dessa forma, como positivo ou negativo. Eu não quero entrar nesses termos, então decora a frase como eu estou te sugerindo aqui, tá bom? Radicando não negativo, ou seja, maior ou igual a zero. Aí você vai escrever na linguagem matemática aqui embaixo que esse radicando, então, tem que ser maior ou igual a zero. Estas são as duas condições de existência desta função que a gente está estudando hoje, da questão número 5. Basta agora resolver do lado aqui da condição 1, resolver esta, entre aspas, equação, e basta deste outro lado resolver esta inequação. Quando nós conseguimos resolver isso, a gente vai ter os valores que x não pode assumir, ok? Ao saber os valores que x não pode assumir, consequentemente, a gente vai encontrar os valores que ele pode, que vão ser todos os outros, ok? E a gente determina, então, o domínio. Uma vez que o domínio estiver determinado, a gente volta no início da questão, lê o enunciado de novo e pergunta para se perguntar o que ele quer que eu faça com essa informação. Nesta questão, o enunciado quer que a gente pegue os valores do domínio ali, o primeiro e o último, e some, né? Eu acho. Acho que era A mais B que ele pedia. Então, mas a gente preocupa com isso depois. Então, primeiro passo é determinar as condições de existência para determinar o domínio em seguida. Agora, acabou a parte assim de funções. O que a gente tem que saber agora é como resolver essa conta, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira condição. Será que eu consigo afastar aqui para obter mais espaço? Ver se eu consigo trazer isso para o lado. Vou arrastar tudo isso aqui para cá, para a gente ter mais espaço. Ótimo. Então, vamos fazer isso aqui. Denominador não nulo. Como é que eu posso resolver isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é entender que eu posso operar isso aqui como se fosse uma fração. Como se fosse uma equação, perdão. Então, essa raiz que está de cá pode ser transferida para o outro lado como uma potência. Se ela tem índice 2, ela elevaria o zero ao quadrado, certo? Então, eu vou escrever dessa maneira aqui, ó, 5 menos módulo de x menos 3, símbolo de diferença, 0 ao quadrado. Quanto que é 0 ao quadrado? 0 vezes 0, que é o próprio zero. Então, nem preciso colocar a potência aqui, né? O que mais que eu posso fazer? Perceba que eu quero isolar o x. Então, esse 5 que está de cá, eu posso pegar ele aqui, ele está positivo, ele pode ser passado para o outro lado, subtraindo do zero. Então, repito, todo mundo que está de cá, x menos 3, diferente de 0 menos 5. O 5 estava positivo, veio negativo. Então, menos x menos 3, diferente de menos 5. Fazendo esta conta. Eu tenho esse menos de cá e esse menos de cá, eu posso, vamos dizer assim, eliminar. Como? Se eu multiplicar toda essa expressão por menos 1. Lembra desse macete, vamos dizer assim? Ao multiplicar todo mundo por menos 1, esses dois menos desaparecem. Então, eu tenho simplesmente o módulo de x menos 3. O que está aqui dentro do módulo não se altera, ok? Esse menos é diferente de 5. Ok. Isso aqui já é bem mais simples do que como a gente começou. Vamos continuar a resolução aqui, então. O que a gente pode fazer? Agora, nós temos uma expressão modular. O módulo de um número é igual a alguma outra coisa. Você vai ter que se lembrar como que resolve módulo. Para resolver um módulo não é muito difícil. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que sempre na resolução de um módulo você tem duas opções. Então, você tem que abrir em duas contas, tá bom? A primeira delas eu vou fazer aqui. Primeira opção.
E a segunda eu vou fazer de cá, tá bom? Lembra sempre que tem que dividir em duas partes. Eu tenho aqui a primeira parte. A primeira parte é muito fácil. Você vai simplesmente extrair o módulo. Escrever tudo como se ele nem estivesse lá. X menos 3 é diferente de 5. E aí você isola o x. Para que o x fique sozinho, o 3 que estava subtraindo vai passar para o outro lado somando. E eu tenho x diferente de 8. Tá? Isto é nosso primeiro resultado importante. Tá bom? Na sequência, eu estou olhando aqui para o chão que eu tenho um cachorrinho aqui do lado que está meio choramingando. Mas ele está bem, eu acho. Ao lado, aqui ao lado, eu vou fazer a segunda parte. A segunda parte exige um pouquinho mais de atenção. Já resolvi a primeira parte do módulo. Na sequência, você vai tirar esse valor aqui do módulo, x menos 3. Opa, deixa eu colocar o pincel. X menos 3. Diferente. E você vai inverter este número aqui. Inverter, na verdade, escrever o oposto dele, melhor dizendo. Então, em vez de escrever 5, você vai escrever menos 5. Tá? Sempre tem que fazer assim quando vai resolver esse tipo de questão com módulo, tá bom? Então, separa, extraindo o módulo primeiramente, e separa colocando agora com este 5 oposto. Se aqui, neste início aqui, já tivesse negativo, você é positivo. Você vai colocar o oposto do que está do outro lado da equação. Agora, você resolve como resolveu anteriormente. O 3 que estava subtraindo vem somando. E aqui a gente tem menos 5 mais 3, que é menos 2. Correto? Segunda parte da resposta. Ok, resolvemos esse lado todo, já temos essas duas informações. O que isso significa? Que nós sabemos que o x não pode ser 8 e que o x não pode ser menos 2. Por quê? Porque se ele for 8 ou se ele for menos 2, a condição de existência não vai ser atendida. Qual condição? Esta primeira condição que nós estabelecemos. Vamos subir aqui para você ver. O denominador não pode ser nulo. Isso quer dizer, pessoal, que quando você usar dentro da função f de x ali, ó, em vermelho, se você usar o valor 8 ou se você usar o valor menos 2 no lugar do x, esse denominador inteiro aqui vai ficar zero. E a gente não quer que ele seja zero, ele tem que ser não nulo. Por quê? Porque não dá para dividir por zero. Quando o denominador inteiro é zero, não dá para fazer a conta dentro do universo aqui de pré-cálculo, dentro do universo dos números reais. Tá? Então já encontramos duas condições aqui. X tem que ser diferente de 8, x tem que ser diferente de menos 2. Vamos seguir agora para o outro lado. E a gente vai encontrar este outro condicionante. O radicando tem que ser não negativo. E a ideia é a mesma. Eu vou explorar aqui essa expressão modular e resolver em duas partes também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar isso. Bom, o 5, a gente já sabe, ó, vai passar tranquilo para o outro lado. Ele estava positivo, ele vai para o outro lado negativo. Eu fico com menos x, menos módulo de x menos 3, maior ou igual a 0 menos 5. Isso é módulo de x menos 3, maior ou igual a menos 5. Eu posso usar o mesmo esquema que eu fiz antes e multiplicar todo mundo aqui por menos 1 para poder eliminar esses sinais negativos, exceto o que está dentro do módulo, aqui a gente não mexe. Então, eu fico com x menos 3 menor ou igual a 5. Positivo. Tá? Feita esta operação, você tem que prestar atenção num detalhe. Você viu que eu inverti a direção desta inequação? Estava assim, eu coloquei ao contrário. Tá? Eu tenho que fazer isso sempre que eu uso essa estratégia de multiplicar por menos 1 em inequações, quando eu tenho esse símbolo de maior que e menor que. Ok? Eu tenho que inverter, tá bom? Agora eu tenho essa expressão, que é uma expressão bastante simples, modular. É uma inequação modular, a gente chama isso. E aí você vai resolver como eu te mostrei agora há pouco. Você vai dividir necessariamente em duas partes. Uma parte aqui, outra parte para cá. Vamos resolver. A primeira solução é simplesmente extrair o módulo da mesma maneira que eu mostrei antes. Então, pego esse valor, deixo como está, assim, e resolvo. Só isolar o x agora. Para o x ficar sozinho, o 3 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Nós temos, então,
8 aqui. Primeira resposta. Para fazer a segunda parte, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Você não vai apenas colocar o oposto lá do outro lado. Você vai colocar o oposto do número 5, como a gente fez agora há pouco. Ó, tira o módulo, vamos com calma. Tira o módulo primeiro. Inverte o sinal que tiver aqui. E coloca o oposto deste número, tá bom? Pronto. Agora resolve. X maior ou igual a menos 5 mais 3. Isso é uma regrinha, tá? Sempre que for nesse tipo de situação, é assim que você vai fazer mesmo. Isso aqui vai dar, então, menos 5 mais 3 é menos 2, maior ou igual a menos 2. A gente tem isso aqui como segunda parte desta condição. Beleza, achamos, então, todas as condições de existência para essa questão. Veja, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Questão número 5 aqui, estabelecemos duas condições de existência, 1 e 2, por causa da própria apresentação da função f de x ali em vermelho. Encontrei todas as condições. Qual é o passo seguinte? Eu preciso conciliar essas informações. Veja, eu encontrei aqui que x tem que ser diferente de 8. Mas aqui eu encontrei que x pode ser menor ou igual a 8. Menor do que 8? Beleza, menor do que 8 quer dizer que não é o 8. Mas igual a 8, que está escrito aqui, não fica conciliável com esse, porque se for igual a 8, não vai ser diferente de 8. Então eu preciso conciliar esses resultados. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui me disse que era diferente de menos 2, e aqui disse maior ou igual a menos 2. Não pode ter o igual por causa da condição de K. A gente chama isso de fazer a interseção dos resultados. Eu não posso considerar eles isoladamente apenas. Eu tenho que unir essas informações. Unir é o termo errado. Eu tenho que fazer a interseção dessas informações nesse tipo de exercício. Tá? Então você percebe que, na verdade, a conclusão a qual nós vamos chegar é que, unindo todas essas informações, o x deverá ser menor do que 8. Deixa eu escrever com um pouquinho mais de zoom. Unindo todas as informações, então, eu tenho que x deverá ser menor do que 8 e x deverá ser maior que menos 2. Né? Porque daí eu concilio, eu tiro esse igual daqui de dentro, porque tem que ser diferente de 8, e tiro este igual aqui, porque tem que ser diferente de menos 2. Isso está claro para você? Existe um jeito de escrever essa mesma coisa que está aqui em verde de uma maneira um pouco mais bonitinha, que seria o x no meio, menor do que 8 e maior do que menos 2. Né? É a mesma coisa, só que escrita ali numa linguagem um pouco mais elegante, por assim dizer. A gente poderia ler como sendo x entre menos 2 e 8. Tem que estar entre esses dois valores. E isso a gente chama de domínio. Quer dizer, que eu já excluí os valores que não são aceitáveis, que seriam os valores de condição de existência. Excluindo eles, analisando eles, eu encontro o domínio. O x, os valores possíveis de x são quaisquer valores entre menos 2 e 8. Tá? Bom, se a gente for anotar essa resposta, isso aqui é a resposta do domínio, isso é o domínio da questão. Se a gente for anotar isso, na maneira como o exercício sugeriu, você viu que o exercício pede para que a gente faça essa anotação na linguagem de intervalos. Então, a gente diria que isso é intervalo aberto em menos 2, certo? E aberto em 8. Colchete aberto. Lembra que quer dizer colchete aberto? Quer dizer que não tem o igual. Se tivesse aparecido o igual aqui, o colchete ficaria fechado. E a gente está colocando exatamente no formato que o enunciado pediu. Veja lá no enunciado novamente. Ele quer com esses colchetes aqui abertos. Isso quer dizer que, se você olhar para o enunciado, ele está chamando isso aqui de A e ele está chamando isso aqui de B, lá no desenho do enunciado. E a pergunta é, quanto vale A mais B? Bom, é só você então juntar menos 2 mais 8. Quanto que dá isso? Menos 2 mais 8 é 6 positivo. E essa é a resposta final da questão. Vamos conferir o gabarito? Questão número 5, resposta 6. Isso mesmo. É assim que a gente resolve. Eu vou tirar o zoom. Eu não fiz nesta questão o que a gente chama de análise gráfica. Daria para fazer por análise gráfica esse final. Mas acho que fica mais simples como eu mostrei.
Eventualmente, se vocês quiserem, eu posso mostrar como seria a análise gráfica. A gente faz umas linhas e pinta e tudo mais para fazer esta análise que eu fiz aqui em verde, ok? Se você quiser, a gente pode falar sobre isso no plantão de dúvida. É só trazer o assunto. Bom, acho que esse vídeo está um pouco longo, eu só fiz 2 questões ainda. Vale a pena a gente fazer mais uma, será? Eu vou começar aqui e a gente vê como é que vai indo. Se você quiser dar um pause, né, e ver depois, você tem essa opção. Eu aqui não tenho, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Eu vou fazer pelo menos mais uma questão, para a gente não demorar demais para finalizar essa prova, senão vai ficar vários vídeos aqui, né, só nesse assunto, só nessa avaliação. Vou tentar fazer pelo menos 3 questões. Questão número 6. Questão número 6, deixa eu ler aqui o enunciado. Tá. A questão número 6 é dentro do mesmo assunto, veja, é qual o domínio da função. Então, nós temos, é mais simples do que a questão 5. Só tenho que achar o domínio, não tenho que fazer nada com ele depois. Mas é dentro do mesmo assunto. E como eu não tenho módulo, vai ser um pouco mais fácil, eu acho. Vamos ver. Vou escrever a função aqui. F de x é igual. Ó, você já percebe que ela também tem uma raiz, ela também tem um x no denominador. Eu também tenho que fazer aquela condição de existência, né? Você já sabe disso. Uma raiz de índice par. Tá, vamos ver se eu consigo fazer isso reto sem a régua. Não vou conseguir. Vou usar a régua logo. Aqui. Vou aproveitar para fazer a parte de cima da raiz. 3 menos x quadrado mais x mais 3. X ao quadrado mais x mais 3. Tudo isso sobre x mais 1. Radical em volta de tudo. Beleza. Muito parecido com a questão anterior. Posso ir um pouco mais rápido? A condição de existência vai ser da mesma maneira. Então, eu tenho aquelas duas condições, né? Denominador não nulo. O único denominador que nós temos aqui é o x mais 1, que deve ser diferente de zero, para o denominador ser não nulo. Então, o x deve ser diferente de 0 menos 1, passando 1 para o outro lado. X diferente de menos 1. Está aqui nossa primeira restrição. Deixa isso marcado. E o radicando, todo o radicando, tudo que está dentro dessa raiz, já que se trata de uma raiz quadrada, né, uma raiz de índice par, o radicando tem que ser não negativo, ou seja, maior ou igual a zero. Tá? Isso parece que vai dar um pouco de trabalho, porque essa expressão é um pouco longa, mas não tem problema. Vamos escrever aqui todo o radicando, tudo que está dentro da raiz. Não precisa escrever mais a raiz em si, né? Só o que está dentro dela. Que é x ao quadrado mais x mais 3 sobre x mais 1. Tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Bom, vamos com calma. Vamos tentar manipular um pouco essa expressão primeiro, para simplificar ela. E depois a gente analisa esse maior ou igual a zero. Ok? Vamos tentar simplificar essa expressão. Eu vejo que se trata de uma... Né, tem uma fração, de um polinômio dividido por outro e 3 menos isso. Eu poderia tentar usar o método da chave para dividir esses polinômios. Eu poderia fazer uma MMC primeiro. Eu acho que vai fazer mais sentido. Então, você pode traçar uma estratégia e seguir e ver se funciona bem para a questão. Ao olhar para a questão assim, eu não tenho certeza se é melhor dividir o polinômio primeiro ou se é melhor fazer o MMC primeiro, mas vou supor que fazer o MMC vai reduzir a questão mais rapidamente. Então, eu vou fazer isso. Vou traçar aqui o denominador, fazer um MMC. Lembre-se que aqui é como se fosse 1, certo? O MMC passa a ser o próprio x mais 1. Isso dividido por 1 é isso aqui mesmo. E vezes 3, vou fazer direto aqui a resposta. Vai dar 3x mais 3, certo? Isso multiplicando por 3. Esse menos, toma muito cuidado com ele. Ele vai aparecer aqui e automaticamente eu tenho que pôr um parênteses para não esquecer de distribuir o menos depois. Tá? X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, vezes o que está lá em cima. É só repetir o que está lá em cima. Então, eu vou repetir x ao quadrado mais x mais 3. Repito, maior ou igual a zero, não estou fazendo nada por enquanto ali.
Deixa eu arrastar isso aqui. Tem uma coisa na minha tela aqui que fica, por causa da gravação do Zoom, atrapalhando um pouquinho. Ok. Vamos tentar distribuir então esse menos para tirar o parênteses, ok? Vou repetir. 3x mais 3. O menos com x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. O menos com mais x vai dar menos x. E o menos com mais 3 vai dar menos 3. A barrinha de fração permanece aqui. Sobre x mais 1 maior ou igual a 0. Eu posso unir os termos semelhantes. Então, 3x... Vamos começar pelo x ao quadrado. O x ao quadrado é o único termo de grau 2 aqui. Então, eu vou só repetir aqui, menos x ao quadrado. Nós temos o 3x e o menos x como termos de grau 1. 3x menos x é 2x positivo. E nós temos dois termos independentes, né? Dois termos de grau 0, nós diríamos. Que é o mais 3 e menos 3. Vamos juntar eles. Eu tenho R$3, devo R$3, então eu fico com 0 no fim das contas. Não tem nem que escrever isso aí. A minha barrinha de fração agora vai ficar menor. Deu uma boa simplificada, né? Só isso agora no numerador. E embaixo continua x mais 1. Tudo isso maior ou igual a 0. Ok? E é isso que a gente tem, então, para resolver agora, dentro dessa condição. É uma expressão, é uma divisão de polinômios, só que é mais simples do que a gente tinha antes. Bom, pessoal, veio uma dica importante aqui. Eu poderia usar o método da chave para dividir esses polinômios para simplificar um pouco mais, mas quando se trata de inequação, com zero aqui do outro lado, ou seja, se eu tenho isso aqui, maior do que zero, ou menor do que zero, maior ou igual, menor ou igual a zero, uma coisa vem à minha mente, que é uma coisa que é uma boa dica para vocês, que é fazer uma análise gráfica ou um estudo de sinais desta fração, que está aqui à esquerda, desta fração. Porque isso vai me ajudar a saber quando que vai dar maior do que zero, sem ter que resolver essa divisão polinomial. Parece mais fácil, tá bom? Então, a minha sugestão é que o próximo passo seja descobrir os gráficos destas duas expressões. Qual seria o gráfico disso aqui? Qual seria o gráfico disso aqui? E analisando esses gráficos, você vai saber quando essa expressão vai ser positiva e quando ela vai ser negativa. E a gente vai querer descobrir isso para saber quando que vai ser maior do que zero. Quando essa divisão vai dar maior do que zero. Faz sentido? Vamos fazer dessa forma, que eu acho que é a melhor estratégia para resolver isso aqui. E é bom que a gente fale de análise gráfica, que eu não falei na questão anterior, mas é mais ou menos parecido com o que eu vou fazer aqui agora, tá? Penso que essa estratégia vai dar certo. Para fazer análise gráfica, então, eu vou dividir os dois problemas, certo? Eu vou escrever aqui apenas o numerador, ok? E vou pensar só nele, só nesse numerador. Vamos pensar no gráfico dessa expressão. Que expressão é essa? Deixa eu apagar aqui e fazer novamente, porque eu torto demais. Que expressão é essa? É menos x ao quadrado mais 2x. Tá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma expressão... É uma expressão polinomial de grau 2, que se eu tivesse que equacionar para fazer o gráfico, seria uma equação de segundo grau, né? Ela é uma função de segundo grau. Você deve se perguntar, qual é o gráfico de uma função de segundo grau? Você lembra que é geralmente não, é sempre uma parábola, né? E quando o valor que acompanha x ao quadrado é negativo, o coeficiente de grau 2 é negativo, é uma parábola com a concavidade para baixo. Isso tudo vem da teoria, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, é inferir ali o gráfico e lembrar como que você desenha essa parábola. Para desenhar, você vai fingir que isso aqui é uma equação, certo? Para determinar as raízes dessa equação, ou seja, os valores que zeram a equação, e depois desenhar isso no gráfico. Vamos ver como é que funciona? Eu completo aqui como igual a zero, coloco a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Que valores vão aí dentro? Ó, a é sempre o valor que acompanha x ao quadrado, nesse caso é menos 1. B é o valor que acompanha x, que nesse caso é 2. E c seria o valor independente, que estaria aqui do lado, mas não tem nada, então quer dizer que vale 0. Substituindo então os valores, nós temos delta é igual a
2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, né? Vezes C, que é 0. Delta é igual a 4. Isso aqui tudo multiplicando vai dar menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes 0, 0. Então, 4 mais 0, que é simplesmente 4, né? Delta é igual a 4. A gente sabe que a raiz vai ser necessária daqui a pouco, a raiz desse delta. Então, vamos calcular logo. A raiz de delta é igual a 2. Deixa isso destacado aqui, para a gente usar daqui a pouquinho. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que a gente acabou de calcular ali, né? Sobre 2a. Substituindo então pelos valores que nós conhecemos, menos b vai ser menos 2. Mais ou menos raiz de delta é 2, né? A raiz de delta a gente já fez, é 2. Sobre 2 vezes a. Lembra que o a vale menos 1? Então, 2a é igual a 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Vou colocar aqui direto, menos 2. Bom, você deve se lembrar que se você separa em duas respostas, eu vou ter, então, x' igual a menos 2 mais 2 sobre menos 2 e x duas linhas, que é igual a menos 2 sobre menos 2. Certo? Separando esse mais e menos. Um vai positivo, um vai negativo. E agora eu opero isso para encontrar o resultado. X' passa a ser menos 2 mais 2 é 0 sobre menos 2. 0 dividido por qualquer coisa é 0. E isso aqui passa a ser menos 2 com menos 2 dá menos 4. Dividido por menos 2. Se você assistiu ao vídeo de operação nos números racionais, você lembra que menos com menos vai dar mais, 4 por 2 dá 2. Isso aqui é simplesmente 2. Nós encontramos, então, as raízes, a gente chama isso aqui de raiz da equação. Graficamente falando, isso quer dizer o quê? Quer dizer os valores em que a parábola, né, que é a curva dessa equação, em que a parábola toca no eixo x. Opa, saí sem querer do lugar. Aqui, né? Então, vou abrir mais espaço aqui. Vamos desenhar mais ou menos como seria essa parábola. Vou desenhar aqui de preto o eixo x, certo? Como se fosse um plano cartesiano, né? Nem vou desenhar o eixo y, não vai ser necessário. Vou anotar esses valores que eu encontrei das raízes. Então, ó, x igual a 0. Vamos supor que aqui esteja o 1. Aqui estaria o 2. Né? Aqui estaria, sei lá, o menos 1. Aí o menos 2. Não precisa desenhar muito, porque só vai até o 2 aqui. A gente sabe que o gráfico é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o valor de A daquela expressão era negativo, era menos 1. Sempre que for negativo, a concavidade é para baixo. Não preciso descobrir muito detalhadamente com aberta, com fechada, se é pontuda, até onde vai. O importante é desenhar, é fazer um esboço do gráfico passando pelas raízes. Então, com o que eu já tenho, eu vou desenhar, imaginar que a parábola é mais ou menos assim, ó. De novo, ficou muito torto. Vai dar mais ou menos isso, ok? O que você tem que se lembrar? Que os sinais, lembra que o objetivo aqui é descobrir se é maior ou menor do que 0, né? Então, os sinais são importantes. Eu vou marcar marcar texto vermelho, tudo que for positivo, ou seja, tudo que está para cima dessa linha preta, para cima do eixo X. E vou marcar de azul que for negativo. A bateria do meu computador está quase acabando, eu vou ligar na tomada, só um minuto. Então, vou marcar de vermelho tudo que for positivo, né? Que está para cima. Ó, toda essa região aqui é positiva. E tudo que for negativo, eu vou marcar de, sei lá, verde ou azul, que cor é essa? Tudo isso aqui é negativo.
certo? Funciona dessa forma. Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que do ponto 0 para cá, eu tenho valores negativos. E do ponto 2 para frente, eu tenho valores negativos também. Eu só tenho valores positivos entre o 0 e o 2, ok? Então, se você não quiser desenhar o gráfico, você pode simplesmente desenhar esta linha, mas aí você tem que imaginar o gráfico, né? Você vai desenhar essa linha, representativa ali do eixo X, marcar o ponto 0, marcar o ponto 2 e perceber que tudo o que tiver antes do 0 vai ter resultados negativos nessa função e o que tiver depois também. E tudo o que tiver entre o 0 e o 2, entre o 0 e o 2 vai ter resultados positivos. Vamos usar essa legenda de cores para entender essa linha, tá? Então, só para ficar bem evidente aqui, eu vou marcar como sendo dessa cor positivo. Não lembro que cor que eu peguei, acho que era essa. Dessa cor negativo. Certo? Então, maior do que zero, menor do que zero. E em cima dos pontos aqui, que eu vou destacar, em cima deste ponto, é igual a zero. Não é nem maior nem menor que zero, é igual a zero. Ok? Isso é a análise gráfica desta função. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para a outra parte. Ó. A gente fez para o menos x quadrado mais 2x, que é o numerador dessa expressão. Né? Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Ó, a gente analisou graficamente, desculpa, a gente analisou graficamente este numerador. A gente analisou isso aqui. Agora vamos analisar graficamente o denominador. Daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido junto. X mais 1, esse é o denominador. É uma expressão mais simples, né? Bem tranquila de a gente analisar. Então, vou pegar aqui o denominador, vou fazer aqui embaixo. O denominador é simplesmente x mais 1. É uma função muito simples, essa função x mais 1. O que a gente tem aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma linha reta. A gente só resta saber se ela é inclinada assim ou se ela é inclinada assim. Para resolver isso, você iguala a zero, certo? Isola o valor de x é igual a 0 menos 1, x é igual a menos 1. E isso aqui a gente chama de raiz da função, né? Ou seja, é o valor no gráfico onde a função corta o eixo x, onde é a função zerada. Então, acabou, é só isso. Gráfica, porque é uma função do primeiro grau, tá? É uma função muito simples, a do segundo grau dá mais trabalho mesmo. Então, graficamente, ó, marco a linha do gráfico. Posso marcar aqui meu ponto 0, meu ponto 1, meu ponto 2. Tá bom, eu acho. Menos 1, menos 2. Como que eu imagino esse gráfico? Esse gráfico é uma linha reta. Eu sei disso porque é uma função do primeiro grau. E ele é uma reta crescente. Como é que eu sei disso? Porque o coeficiente que acompanha o x é um coeficiente positivo. O x é um número positivo, certo? O x está positivo. Então, a reta é crescente. Se o x fosse negativo, a reta seria decrescente, neste outro sentido. Então, ela é crescente a partir desse ponto menos 1. Então, eu venho aqui no gráfico, aí imagino que ela vai crescer assim, tá? Você pode esticar ela para o outro lado depois, só para imaginar ela inteira. Depois eu consigo fazer em uma única linha. Então, mais ou menos assim. Esse é o gráfico dessa função. Para a direita, que é para cima do eixo da linha preta, é positivo e para a esquerda é negativo. Então, usando a nossa legenda, positivo, né? Todo esse trecho aqui, e negativo o outro trecho aqui de baixo. Moleza. Se a gente tiver que fazer só na linha, só da análise gráfica, sem ter que fazer o gráfico em si, né? Então, eu venho aqui, traço a linha reta, marco o ponto menos 1, veja, que é o divisor de águas ali, e vou considerar negativo tudo que está para trás dele, e vou considerar positivo tudo que está para frente, por assim dizer, deste ponto menos 1. Aí você se lembra
que em cima dele aqui vale 0. Né? Não é positivo nem negativo. Certo? Esse é o gráfico dessa função. Ó, interessante, a gente já fez os dois. E agora eu vou unir essas informações. Então, eu vou pegar este aqui, eu pus aqui embaixo, e vou trazer ele e desenhar ele aqui. Tá? Será que eu consigo mover simplesmente? Me permite tentar usar uma ferramenta para mover esse gráfico para junto do outro. Senão eu desenho de novo. Vai dar certo. Então, eu vou mover ele. Um pouquinho menor, mas não vai ter problema. A gente expande. E olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar os dois gráficos juntos. E aqui vem o segredo da questão. Eu vou esticar um pouco essa linha preta só para você perceber essas duas coisas como sendo, né, juntas ali. Lembre-se que quando você vai analisar eles juntos, você precisa posicionar os números em um lugar que faz sentido para os dois. Ó, o menos 1 aqui. Opa, vou trocar a caneta, só um minuto. O menos 1 está posicionado antes do 0, ali de cima, o que é coerente, né? Tem que imaginar essa lógica, o menos 1 para trás. Se você colocar isso torto, vai dar problema na hora de combinar as informações. Bom, juntei aqui as minhas retas aqui dessa análise. Como é que você une essas informações para aquilo que você quer fazer? Perceba, eu vou escrever aqui, vou mostrar para você, não vou escrever não, vou só mostrar para você o que a gente estava fazendo, qual era o nosso objetivo. A gente estava aqui, ó. A gente estava analisando, a gente resolveu fazer uma análise gráfica dessa expressão, disso aqui tudo. O nosso objetivo é saber quando esta conta vai dar maior ou igual a 0. É só isso que eu quero saber. Em que regiões, que intervalos vai dar maior ou igual a 0. Só isso que eu quero saber. Eu não quero saber quanto vale o x exatamente. Eu quero saber quando que essa conta vai dar maior ou igual a 0. Porque é uma inequação. Aí você tem que se lembrar de uma lógica muito simples. Se o numerador for positivo e o denominador também for positivo, a resposta vai dar positiva. Positivo é sempre maior ou igual a 0. Por outro lado, se o numerador for negativo e o denominador for negativo também, a resposta será negativa. A resposta também será positiva. Então, nesses dois casos, numerador e denominador positivo e numerador e denominador negativo, nesses dois casos a resposta vai dar maior ou igual a 0. É isso que é o domínio dessa função. A gente precisa que dê maior ou igual a 0. Então, é quando o numerador for positivo e o denominador também, ou quando ambos forem negativos. Se acontecer do numerador ser negativo e o denominador positivo e o denominador negativo, a resposta vai ser menor do que 0. A gente não quer menor do que 0, tá? Porque vai ser, né, negativo. Dito isso, então, eu vou olhar aqui para o meu gráfico e pensar onde eu vou ter essas duas circunstâncias, ó, positivo, positivo, negativo e negativo. E eu vou usar a minha legenda de cores ali na resposta para expressar isso. Então, vamos lá. Tá aqui os dois gráficos. Vou colocar agora a combinação deles, a interseção dessas informações, certo? Marco aqui do mesmo tamanho. Já posso marcar ali os pontos. Geralmente eu sugiro que você faça uma linha tracejada com todos os pontos importantes, unindo aqui. Então, ó, o menos 1, ele estaria marcado em laranja, ou seja, todas as raízes que você achou das funções. E o 2. Tá? Esses são os pontos. E a gente vai analisar trecho a trecho. Ó, neste primeiro trecho, a parte de cima tá... Olha, lembra da legenda? A gente pintou dessa cor azulada aí, meio esverdeada, o que era negativo, né? Então, aqui está negativo e aqui embaixo também está negativo. Então, na divisão, negativo dividido por negativo vai dar negativo também. Opa, negativo dividido por negativo vai dar positivo. Então, nessa primeira região, eu tenho uma resposta positiva. Aqui na região central, entre menos 1 e 0, vou chamar de região 2.
Eu tenho negativo em cima, positivo embaixo. A resposta vai dar negativo. Na região número 3, nessa região, eu tenho positivo em cima e positivo embaixo. O que a resposta vai me dar? A resposta será positiva também. Certo? E na região número 4, ou seja, depois do 2 ali para frente, eu tenho negativo em cima, eu tenho positivo embaixo, a resposta vai ser negativa. O que você tem que lembrar é que menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, e menos com mais dá menos. Qual que é a resposta que a gente está interessado? A gente está interessado na parte positiva, então a gente quer esse trecho e a gente quer esse trecho. Quais são esses trechos? Ora, aqui é o menos 1, ó. Então eu quero... Aqui é o menos 1. Então eu quero tudo que está antes do menos 1. E aqui é o 0 e o 2. Eu quero tudo que está entre o 0 e o 2. Todo esse trecho. Como é que eu escrevo isso na linguagem de intervalos? Aqui eu venho do menos infinito até o menos 1. Colchete aberto, porque no menos 1 vai dar 0. E eu não quero incluir o menos 1. Como é que eu sei disso? Por que eu não posso incluir o menos 1? Por que eu não posso que seja 0? Por causa da condição de existência que a gente estabeleceu lá no começo da questão. Não sei se vocês se recordam. Mas a gente começou a questão fazendo a condição de existência 1. Ó. E essa condição de existência, veja aqui, me disse que eu não podia incluir a resposta menos 1. Então, eu preciso lembrar disso. Não posso colocar colchete fechado no menos 1. Tá? Colchete aberto no menos 1, então. Beleza? Um pouquinho mais de zoom. Tá. Acabou esse trecho. E este outro trecho? Entre o 0 e o 2. Então, 0 e 2. Aí pode ser colchete fechado ou pode ser colchete aberto. Como é que a gente vai fazer? Depende do próprio enunciado aqui. Nesse caso, a gente está incluindo o enunciado da própria questão, melhor, a condição de existência, né? Era maior ou igual a 0. Ó. Tinha esse igual aqui. Por causa desse igual, eu posso incluir os valores extremos, então o colchete fica fechado. Tá? O computador está respondendo um pouco lentamente ao comando, vocês estão vendo aí dificuldade para arrastar. Acho que é porque a tela está muito cheia de contas. Mas, enfim, chegamos no final. Então, isso aqui, estes dois trechos juntos permitem me escrever um pouco mais organizadamente. Então, eu tenho menos infinito até menos 1 colchete aberto, em união com colchete fechado em 0, colchete fechado em 2. Esses dão os trechos que interessam, os trechos que obedecem às condições de existência, todos. Ou seja, esses são os domínios. Tudo isso junto é o domínio desta função. Tá? A pergunta era só essa, não tinha que fazer mais nada. Vamos conferir o gabarito? Menos infinito até menos 1, 0 e 2. Menos infinito, menos 1, união com 0 e 2. Certinho. A única diferença é que no gabarito, em vez de ter um parênteses aqui, ó, tá desenhado um colchete aberto. Mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Só lembre-se que você só pode usar parênteses ao redor de infinitos. Mais infinito ou menos infinito. Os números sempre colchetes, tá? Mas se você quiser colocar no colchete, também não tem problema. Isso encerra, então. Vamos encerrar por aqui, né? Já tem muito tempo. Encerra a nossa aula, né, por hoje. Em resolução de exercícios, a gente tem mais alguns exercícios para resolver desta avaliação. Pode ser que eu faça isso tão logo. Eu espero que você tenha aproveitado. Tome nota para trazer suas dúvidas. E vejo vocês, então, nas aulas síncronas e nos plantões. Ok? Um abraço a todos.